Hi students! Olá alunos da EJA! Hoje vamos falar um pouquinho sobre furniture, as mobílias da parte da casa. Vamos lá? Então eu, a teacher Patrícia e o nosso intérprete Kelvin. Hi Kelvin, how are you? Vamos falar desses vocabulários. Let's go? Hoje então vamos aprender também sobre o gênero textual classified, são os nossos classificados e vamos falar um pouquinho sobre a mobília. Então vamos lá. Você conhece o vocabulário referente à mobília em inglês? Mobília então são as partes que tem numa casa. Se a gente pegar lá, por exemplo, um quarto, o que a gente tem num quarto? Uma cama, um guarda-roupa, uma estante, você sabe o nome desses vocabulários em inglês? E classificados, você conhece o que são classificados? Sabe onde é que a gente encontra classificados? Então, vamos falar sobre isso na aula de hoje. Vamos descobrir juntos? Vamos lá? Bedroom furniture. Tente se lembrar da sua casa e anote os principais móveis presentes em cada parte da sua casa. Pensa lá no seu quarto, então a gente vai trabalhar sobre o quarto. Pensa no teu quarto, o que tem no teu quarto de mobília? Anota aí. Uma cama, um guarda-roupa, o que mais que tem no teu quarto? Tem algum pôster na parede, tem um quadro, como é que está o seu quarto? Então vamos dar uma olhadinha nesses móveis que nós temos aqui, olha lá. Então nesse quarto eu tenho na minha primeira imagem uma escrivaninha, eu tenho uma cadeira, uma cama e um guarda-roupa. Agora, com a ajuda de um dicionário ou do Google Tradutor, você vai procurar essas palavras em inglês. Vamos lá? Let's go! Procurando no dicionário, então cuidado, não é uma mesa, é uma escrivaninha, então ela é chamada de desk. A minha chair, a bed e o meu wardrobe, certo? Então a minha escrivaninha, a cadeira, a cama e o meu guarda-roupa. Temos mais móveis, vamos lá. Agora, esse quarto tem também uma televisão, um abajur e um espelho. Como são essas palavras? Procura no dicionário ou no Google Tradutor. Vamos lá.
Encontrou? Televisão, pode ser TV ou television, doesn't matter. O meu abajur é a lamp e o espelho, o mirror, certo? Tudo certinho? Então, o nosso vocabulário ficou desk, chair, a cadeira, bed, a cama, wardrobe, o guarda-roupa, certo? Temos essa mobília num quarto. Podemos ter também uma TV ou television, uma lamp, a lâmpada, o abajur, e o mirror, o espelho. Ah, professora, mas no meu quarto tem muitas outras coisas. Eu tenho travesseiro, eu tenho cobertor, eu tenho cortinas. Então, monta todo esse vocabulário. Preenche tudo isso que você tem no quarto e vai procurando no dicionário. Quanto mais vocabulário, sempre melhor, ok? Agora, então, a gente vai fazer uma reading comprehension, uma leitura de um texto. Para ler um texto em inglês, o que eu preciso fazer? Primeiro, faz aquela leitura rápida. Você não precisa traduzir palavra por palavra. Faz aquela leitura geral, aí você vai procurar palavras-chave, aquelas palavrinhas que nos dão o objetivo do texto. Vai procurar palavras conhecidas, que você já sabe a tradução. E palavras cognatas, aquela que eu olhei e já conheço a tradução, porque ela é parecida com o português. Muitas vezes se escreve quase da mesma forma. Só cuidem com as palavras falsas cognatas, aquela que parece que é uma coisa e é outra, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, observa a imagem. Então na imagem eu tenho uma casa, uma brick house, né? Uma casa de alvenaria. Então provavelmente eu vou falar sobre isso. Vamos ler então? I live in a big house with my mom, my grandma and my 2 sisters. My bedroom is big. There are 2 beds and 2 lamps. There is a TV, a desk, a wardrobe and a big mirror. Várias palavras aqui a gente já conhece. Partes, né? Família, mom, grandma, sisters. A gente já sabe. Os números 2 também. Partes da casa, bedroom. E o vocabulário que a gente acabou de ver. Beds, lamps, TV, desk, wardrobe and mirror. Então fica fácil de eu conseguir compreender o texto. Então o texto é alguém descrevendo o quê? A sua big house, certo? Perfeito. Answer the questions according to the text. Então de acordo com o texto que a gente acabou de ler. I live in a big house with my mom, my grandma and my 2 sisters. Na primeira parte, então, ele fala onde ele mora e com quem. Ele ou ela, nós não sabemos. E aí ele vai descrever algumas partezinhas. My bedroom is big. Está descrevendo uma parte da casa dele. There are 2 beds and 2 lamps. There's a TV, a desk, a wardrobe and a big mirror. E eu quero que você me responda a letra A e B. Presta atenção. Perguntas em inglês, respostas, procurar responder em inglês. What part of the house is mentioned in the test? Para eu responder essa pergunta, eu preciso entender. What part mentioned? Minha palavrinha-chave, tá? B. Write the names of the furniture, palavra-chave, furniture, mentioned in the test. Vamos responder? Let's go!
eu responder a pergunta, eu tenho que compreender a pergunta, certo? Para compreender a pergunta, pronome interrogativo eu preciso saber. Então, qual parte da casa é mencionada no texto? Você pode fazer uma resposta curta. E a minha letra B? Qual o nome da mobília? Quais são as mobílias que são mencionadas no texto? Vamos responder então? Letra A. Ela fala, ela ou ele, sobre o bathroom. Se você quiser dar uma resposta completa. The part of the house mentioned in the text is the bathroom, ok? Ou apenas uma short answer, bedroom, tá perfeito. E aí, o que ela fala sobre mobília? Ela fala que tem 2 camas, 2 abajur, tem uma TV, tem uma escrivaninha, um guarda-roupa e ainda coloca um mirror, né? Carpet não fala de carpet, mirror, no espelho, ok? Corrijam aqui que aqui tem um errinho de resposta, certo? Então, vamos lá. O que ela fala? Bed, lamp, TV, desk, wardrobe e mirror. São o vocabulário que a gente acabou de ver lá no nosso vocabuláriozinho inicial. Tranquilo? Beleza. Classificado. Você sabe o que é um classificado? Atualmente as pessoas não têm muito hábito de ler os classificados, né? A gente não tem mais esse material impresso. Mas há um tempo atrás, as pessoas, domingo era dia de pegar o jornal e lá olhar os classificados. Queria comprar um carro novo? Vai lá, um carro, né? Novo, velho. Vai na parte dos classificados. Estava precisando de um emprego? Pega lá os classificados, vai circular lá, vai ver endereço, onde que você tem que ir. Ah, quero trocar de casa. Tudo eram nos classificados. Hoje em dia não tem mais esse impresso, mas a gente ainda encontra os classificados na internet, você consegue identificar. Então, o anúncio classificado, ele é um texto, ele não deixa de ser um texto, é um gênero textual. Ele é encontrado nos veículos de comunicação, nos jornais, nas revistas e na internet. Hoje em dia, quase 90% na internet. Você precisa pesquisar alguma coisa, você vai na internet. A gente não tem mais esse material impresso. Há um tempo atrás existiam jornais específicos de classificados. Só tinha isso no jornal. Então são aqueles textos breves, curtos, que se encontram nas seções de venda, de troca, de empréstimo, de aluguéis e entre outros. Em inglês nós chamamos de classified ads, ok? Vamos ver um exemplo então, olha lá. Então aqui eu tenho um classified, tirei lá do jornal um classified. O que tem nesse classified? Presta atenção. 5 bed, 2 bath, 2 kitchen house. O que será que é isso? Share a house with other students. Rooms available August 1st, 2020. 1 mile from AMD, $575, $625. Utilities, internet and housekeeping included. Call 240-421-0900. fatima.bracamontes.comcast.net. E o endereço, certo? Como é um classificado já novo, tem o e-mail, tem o endereço onde você pode procurar e está te oferecendo alguma coisa. O que esse classificado está te oferecendo? Vamos ver? Pay attention. Eu quero saber quais são os cômodos que tem que estão mencionados, com quem que você pode dividir e como é que você pode obter informações desse anúncio. Pode responder em português. Vamos lá?
Esse anúncio é do que, então? Pelo que indica aqui, ó, share a house with other students. Então, uma casa provavelmente grande, porque olha quantos quartos ela tem, quantos banheiros, quantas cozinhas, para você dividir com quem? Other students. Vamos conferir as informações? Então, vamos lá. Quais são os cômodos mencionados no texto? Ela fala sobre quarto, bed. Ela fala sobre banheiro, bath. Ela fala sobre cozinha, kitchen. Né? Então, devem ser pequenos flatzinhos. Com quem você pode dividir? Com outros estudantes. Então, casas para estudantes. E como é que, se eu quiser obter informações, como é que eu posso? Eu posso ligar para o número, eu posso enviar um e-mail, ou eu posso entrar na página da internet e tenho informações também, certo? Provavelmente vou falar com Fátima. E ainda ela me dá mais informações, ó. Utilities, internet and housekeeping included. O que é isso? Tem alguns benefícios, tem a internet já e uma pessoa para limpar a casa, certo? E ainda já te fala o valor mensal, ok? Tranquilinho? Perfeito? Muito bem. Então, esse é um classified, um classificado. Esses classificados, esse daqui eu vou encontrar na parte de aluguel. Agora, eu quero vender um carro. Eu tenho que ir lá no classificado de carros, né? Eu posso anunciar, eu posso procurar em algum lugar. E aí, o que eu vou colocar nesse classificado? Coisas importantes sobre o produto que eu estou oferecendo, né? Então, agora é atividade mão na massa. Agora você que vai fazer. O que você vai fazer? Primeira coisa, você vai produzir um classificado anunciando uma casa ou um apartamento para venda. Aqui, na verdade, é uma sugestão, tá? Se você quiser colocar sobre um carro, fica a teu critério. Então, você vai pensar, vai procurar uma imagem, ideal é ter uma imagem, né? Porque a pessoa olha, ela já vai gostar. Os classificados, geralmente, eles são pequenos, porque quando você anunciava no jornal, você pagava pelo tamanho do classificado. Então, quanto maior, mais caro ele era, mas, obviamente, ele chamava mais atenção. Você vai pensar no tamanho do imóvel, se você escolheu, né, uma casa, se você pensou num carro, qual é o carro, o modelo, o ano. Aqui, então, número de cômodos. Aí você vai colocar o preço, aonde ele fica, como é que é a forma de contato. Obviamente que esses dados, você não vai colocar dados reais, sempre dados, né, que você vai inventar. Pesquisa modelos de classificados na internet para você se inspirar. Pesquisa lá, aluguel de casa ou compra de casa, de apartamento. E aí você vai fazer o teu classified, tá? E, se possível, vai postar lá no Class, vai mostrar para os teus colegas, mostrar para o teu professor. Lembrando sempre dos dados que são necessários. Número de cômodos, o preço, a localização e assim por diante. Tranquilo? Faz o mão na massa e posta lá para o pessoal ver. O que nós estudamos nessa aula? Nessa aula nós falamos sobre o gênero textual, classified, e aprendemos o vocabuláriozinho referente a furniture, a mobília. Coloque sempre o seu vocabulário no caderno, tenha sempre vocabulário, quanto mais, melhor vai ficar o seu aprendizado. Se tiver algumas dúvidas, temos os links e as referências, ok? Espero que vocês tenham aprendido. Até breve. Bye, Kelvin!